Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre agravo interno de forma bem rápida, simples e resumida, porque é bem simples, caso vamos tentar passar aqui o raciocínio, é um recursinho bem simples. Eu vou passar assim, a gente vai passar pelo artigo 1021, que é o que estrutura, né, o fundamento, o agravo interno, e depois a gente vai fazer uma peça juntos. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer junto para não ter erro aí, ó. Esse vídeo aqui é especificamente para OAB, segunda fase de direito tributário, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou tentar contextualizar o que é o agravo interno. O agravo interno é um recurso que tem origem a partir da segunda instância. Então tudo que for decisão de primeira instância, já esquece, já risca agravo interno da sua peça. Todas as decisões que foi falada, foi proferida pelo juiz de primeira instância, pelo magistrado de primeira instância, esquece, não cabe agravo interno. Por quê? Porque o agravo interno ele é um recurso que a lógica dele, a gente ignorou a primeira instância, beleza? Então a gente está falando de segunda instância. Segunda instância, quando você faz um recurso para a segunda instância ou você está sendo julgado lá na segunda instância, basicamente você quer que a sua decisão seja proferida por 3 pessoas no mínimo, 3 desembargadores no mínimo, que isso é um acórdão, ou seja, eles acordam entre si e proferem um acórdão, é um acordo entre 3 pessoas ou mais. Então, tudo que você se manifesta lá para cima, você espera que seja proferido por um acórdão, certo? São 3 pessoas ou mais. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que o relator, ele pegue para ele e fala assim, isso aqui está pronto para julgar e julga de forma monocrática, ou seja, ele sozinho. O relator pode julgar alguns casos monocraticamente. Acontece que também, assim como é direito dele julgar monocraticamente sozinho algumas decisões, também é seu direito a agravar internamente, agravo interno. Por que interno? Porque é dentro daquele colegiado. As palavras fazem menção aqui, o que dão uma pista do que é o recurso. Se agrava internamente para o colegiado ao qual faz parte esse relator, ou seja, a turma ou a câmara que ele faz parte, revise essa decisão e julgue coletivamente, pelo colegiado, né? A turma ou a câmara julgue, entre num acordo e profira uma decisão. Você não quer uma decisão monocrática, ou seja, uma pessoa só, beleza? Essa é a sistemática que funciona, que roda o agravo interno. Então, ó, a gente vai fazer uma leitura aqui juntos. Será proferido contra a decisão, será contra a decisão proferida pelo relator, monocraticamente, fala aqui, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observado contra o procedimento, regras, beleza, então assim, contra a decisão, que nem eu falei, decisão proferida pelo relator, cabe agravo interno para o respectivo, ou seja, o órgão colegiado que ele faz parte, beleza? Na petição do agravo interno, tem que ter uma impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, ou seja, o relator vai fazer assim, ó, não aceito o recurso especial por conta que afronta recurso especial em sede de repetitivo que decidiu em tema diverso a pretensão do recorrente. Ou seja, ele está falando aqui, monocraticamente, ele inadmite segmento, ele inadmite o nosso recurso especial por conta que tem outro recurso especial no sentido contrário. O que a gente vai fazer da decisão do relator? A gente vai agravar internamente para devolver para a Câmara ou para a turma reavaliarem essa nossa admissibilidade do nosso recurso. Não é inadmissibilidade, não é inadmite, é nega o segmento, tá? Ele nega segmento. Então a gente agrava da decisão que negou segmento. E aí a gente vai impugnar especificamente os fundamentos. Ele fundamentou que não deixa o recurso subir porque tem outro recurso lá em cima, em sede repetitivo, que fala o contrário do que a gente está pretendendo. Aí o que a gente vai fazer nesse agravo interno? A gente vai fazer um distinguish, ou seja, vai tentar distinguir o nosso caso do caso de repetitivo. Vai falar assim, olha, muito embora pareça muito o nosso caso não é o caso do que foi decidido no em sede repetitivo, porque o nosso caso aqui ele tem peculiaridades nesse sentido, ele se distancia nesse sentido, entendeu? Você vai fazer um distinguish, vai falar, ó,
é diferente, a gente está separando o joio do trigo, então na verdade tem que subir o nosso recurso, entendeu? Você vai agravar, esse é um exemplo, mas você vai impugnar especificamente. Se ele fundamentou outra coisa, você vai impugnar especificamente o fundamento da decisão. O agravo será dirigido ao relator, então é muito fácil o endereçamento, você vai endereçar de volta para quem que te mandou na peça. E aí ele vai intimar. Isso aqui não é interessante para quem vai fazer o AB. Aí o que pode acontecer? O relator, isso aqui é só título de curiosidade, também não é interessante para o AB, mas cabe a ele vai ler o agravo e falar assim: eu posso me retratar ou não. Se eu não me retrato, vai ser relevado para conhecimento do colegiado. Beleza? Colegiado. Colegiado é um órgãozinho que compõe 3 desembargadores ou mais. Ou é a turma ou é a Câmara, depende da justiça. Se é justiça estadual, eu acho que é turma, se é justiça federal, é Câmara, ou é o contrário. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, tá vendo? Ele não pode, tipo assim, repetir tudo que ele falou na decisão que ele monocrática, você for lá e agravou, ele repete tudo que ele falou na decisão que você atacou. Não pode, é vedado, ele tem que dar novas fundamentações para o que você falou, mas você também não pode reproduzir, né? Aqui tem um probleminha muito na nossa vida prática de advogado, que vocês vão ser logo em breve. Esse parágrafo quarto aqui é perigoso, porque assim, quando você agrava internamente da decisão e ele for declarado manifestamente inadmissível, ou, tipo assim, manifestamente inadmissível, multa, ou foi improcedente em votação unânime, tipo assim, os 3 ou os mais desembargadores, todo mundo votou improcedente. Aí lascou, porque vai aplicar uma multa de 1 a 5% do valor da causa. Isso aqui é muito recorrente, viu, acontecer essa parada, esse parágrafo 4 aqui. Tá, isso aqui não é interessante para quem vai fazer o B. Beleza, as principais características que a gente já viu, então, que a decisão monocrática proferida no tribunal, ou seja, segunda instância, pelo relator ou pelo presidente. E aqui importantíssimo, hein? Nem grifei, que vacilo. Prazo de 15 dias para o agravo interno. Todas as decisões monocráticas proferidas nos tribunais são impugnadas pelo agravo interno, beleza. A única exceção é essa do artigo 1031, que pra você entender é um rolê processual, mas eu vou explicar para você. Aqui, ó, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário especial, ou seja, teve uma sentença, você apelou, subiu para o tribunal. No tribunal, proferiram um acórdão. Você falou, não concordo com esse acórdão, ele fere lei federal e lei federal e princípios constitucionais. Então, abre ensejo para mais 2 recursos em face desse acordo. Um para o STJ, para julgar o seu RESP, porque fere lei federal, e um para o extraordinário, um recurso extraordinário para o STF, porque feriu o princípio constitucional. Só que eles não sobem os 2, um para cada lado. Eles sobem primeiro junto para o STJ, e aí o STJ vai analisar o RESP, e aí caso ele analisa o RESP primeiro antes, manda lá para o STF. Então assim, sobre os 2 juntinho, beleza, ó, interposição conjunta de recurso extraordinário especial, aí vai para o STJ, beleza? Foi lá para o STJ. Aí se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá ao STF. Ou seja, quando sobe para o STJ primeiro, ele subiu os 2. Se o relator do recurso especial, lá no STJ, considerar prejudicado o recurso extraordinário, ele vai mandar lá para o STF e dessa decisão não cabe recurso nenhum. É isso que está falando. É a única hipótese. Mas isso aqui eu acho muito difícil cair, cara. Seria uma exceção da exceção da exceção. Beleza, o recurso sempre será julgado pelo órgão colegiado, que é o que você quer. Devolver a apreciação do mérito para 3 ou mais pessoas. Não quer que a pessoa, o desembargador decida de forma monocrática ou sozinho. Petição interposta grave público agravante impugnar a forma específica, eu já falei. É interposto petição dirigida ao relator, eu já falei isso aqui. Tipo assim, vai na sua prova, fulano de tal, do TRF3, tal, proferiu essa decisão. Você manda de volta para ele, não tem como errar. Terminar a intimidação do agravado para contrarrazoar, isso aqui não é interessante. Não havendo retratação, já falei. No caso negativo, provavelmente não admite mera reprodução. Isso aqui não cai para prova da OAB. Beleza, então agora vamos falar sobre vamos fazer uma pecinha junto.
Endereçamento é a coisa mais fácil na sua peça. Por quê? Porque eu já falei, lá na sua peça vai ter que estar falando quem proferiu. Se não falar quem proferiu, você vai colocar desembargador, relator, 3 pontos, entendeu? Porque no seu enunciado vai ter que estar falando assim, ó, desembargador, de forma monocrática, palavras-chave. Desembargador, relator, de forma monocrática, proferiu o acórdão, papapá, percebe? Então vai estar muito fácil, você manda de volta para ele, ó. Aqui não muda nunca, excelentíssimo senhor, aqui em vez de você colocar doutor, ou excelentíssimo senhor, aqui já está excelentíssimo, você pode pôr doutor então também, mas tanto faz, excelentíssimo senhor, aqui ó, em vez de doutor juiz, aí você coloca senhor desembargador, relator, aí se falar a câmara ou a turma que ele pertence, falando da terceira turma, da terceira câmara, você coloca, se não falar você põe 3 pontos, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Estado de, aí se for São Paulo, ou se for federal, aí você troca para Egrégio Tribunal Federal da Seção Judiciária. Só isso. Aqui você põe a epígrafe, pula 3 linhas, né? Processo número 3 pontos, pula mais 3 linhas. Aí você coloca contribuinte. Você coloca assim, a empresa, né? Ou o seu cliente, vai estar como nome de pessoa física ou jurídica, né? Empresa fulano de tal, você coloca já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, muito bom aqui, por meio do seu advogado, que se subscreve com o fulguramento do artigo 1021 e seguintes do CPC, interpor agravo interno em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação. Nunca vi num caso concreto isso mesmo. Pela sua manifesta... beleza, entendi. Pela sua manifesta improcedência, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Aí você coloca um breve relato do ocorrido, aqui não pontua, então seja bem sintético. Você vai colocar só de maneira resumida um relatório processual, não é muito dos fatos aqui não. Beleza, você vai resumir processualmente, ó. Requer que a presente decisão seja retratada. Isso aqui sempre você vai terminar igual, então você decora. Diante da ação negativa, que o presente seja julgado pelo colegiado. Isso aqui é importante. Confio de reformar a decisão monocrática proferida. Isso aqui é importante também. Palavra-chave. Coloca desse jeito. Aí você põe do cabimento. No termo do artigo 1021, caberá agravo interno contra a decisão proferida pelo relator, para o respectivo órgão colegiado, observado quanto ao processamento as regras do regimento interno desse tribunal. Cara, isso aqui decora também, não vai mudar nunca. Isso aqui é padrãozaço. Esses dois padrãozaço. Esse último parágrafo e esse aqui completão. Aí das razões para reforma, que é mérito, você vai ter que impugnar especificamente os fundamentos. Aí você vai ter que entender um pouco de direito material. Se ele negou segmento, tipo assim, aqui é no caso da apelação. Então você vai ter que fazer uma defesa mais ou menos tipo no sentido do artigo 1009, que cabe a apelação da sentença, que ele era a pessoa que apelou tinha legitimidade, tinha interesse recursal, o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório. Você vai ter que fazer mais ou menos nesse sentido. E aí você fecha a ideia pedindo de novo, repete esse finalzinho assim, ó, requer que a decisão seja retratada, que o presente recurso seja julgado procedente pelo Código Geral, confio de reformar a decisão monocrática proferida pelo relator. Aqui você fecha a mesma ideia. Sem ser o... E aí dos requerimentos, aqui dos pedidos. Você vai... Cara, ficava legal também você colocar da não aplicação do parágrafo 4º da multa, né? Eu acho que ficaria legal você abrir um tópico, pelo menos vai que os caras cobram isso também. Coloca assim, da não aplicação do parágrafo 4º, da multa do parágrafo 4º. Aí você coloca que o presente recurso tem dúvidas legítimas sobre a pacificação do tema, que não está pacificado, que o presente recurso jamais deveria ser entendido como manifestamente inadmissível, que não tem caráter meramente protelatório, mas sim de defender. Nesse sentido, não caberia a aplicação da multa do parágrafo 4º. Vai que cai, né? Aí você fica mais seguro. E aí você fecha o requerimento.
dos pedidos. Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada no sentido de, aí você põe seu mérito. Reconhecer a legitimidade passiva do recorrente, a legitimidade recursal, interesse recursal, alguma coisa assim. E aí você fecha. Por oportuno requer a condenação da parte agravada. E eu acho que seria melhor, seria que aqui a gente praticamente perdeu, né? Então, por oportuno requer a inversão do ônus. Não, inversão da sucumbência requer a condenação da parte agravada ao reembolso das custas presentes em recurso. Beleza, tá bom. Fica bom assim, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 85 do CPC. Beleza, local, vírgula, data, advogado, ó, por uma linha, OB, 3 pontos, número 3 pontos. Demorou, é isso. Qualquer coisa, deixa um like aí se você gostou. Se você não gostou, deixa um dislike, mas fala por que você não gostou. E é isso, caras. Muito obrigado. Comenta aí se vocês curtiram ou tem dúvidas. Tento ajudar. Valeu.